Boa noite, eu sou o professor Capitão, professor de Física da salinha de Física JC. Eu vou corrigir agora a questão número 56 do caderno amarelo de questões do Enem 2016. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingir objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações ou dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo uniforme de um morcego em repouso. A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Letra A, intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída. Letra B, a intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída. Letra C, a intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada. Letra D, a intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. Letra E, a intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. Bom, vamos considerar então, pelo que o enunciado está falando, um morcego em repouso, em que ele vai emitir uma onda ultrassônica em direção a uma mariposa que vai se afastar com velocidade constante, portanto com movimento retilíneo uniforme. Bom, quando o morcego emitir um ultrassom, ele vai emitir uma frente de onda que vai se propagar no ar com velocidade aproximadamente de 340 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda ultrassônica que não muda se não modificar o meio. Então, no mesmo meio, essa onda vai se propagar e chegar na mariposa com a velocidade de 340 metros por segundo. Bom, a onda chegando na mariposa, ela vai sofrer uma reflexão e retornar para o emissor, que é o morcego. Fazendo essa reflexão e retornando, retornará com a mesma velocidade de 340 metros por segundo. Assim sendo, a distância que o som teria que percorrer, se por um acaso a mariposa estivesse em repouso, seria a distância D, em que o som vai, reflete e retorna para o morcego que vai fazer a sua detecção. Qual seria a equação que envolve este movimento, já que o movimento é retilíneo uniforme? Bom, a equação é distância é igual a velocidade do ultrassom vezes o tempo. Mas se ele quer o tempo total, essa distância é 2 vezes. Por quê? Porque o som vai e volta, então você vai ter o tempo total. Assim sendo, o tempo total da propagação do som, desde que ele sai do emissor morcego, vai até a mariposa e volta, é de 2 vezes a distância sobre a velocidade do ultrassom. Mas, entretanto, se a mariposa está em movimento, o que vai acontecer com essa distância? Essa distância vai aumentar, porque a mariposa faz o quê? Se afasta. Então, existe um afastamento da mariposa. Se ela afasta do morcego, é claro que essa distância vai aumentar e pela nossa equação que a gente acabou de colocar no quadro, o tempo total vai aumentar. Então, durante o afastamento, o morcego percebe, nesse afastamento, um aumento desse tempo. Se aumenta o tempo, o número de frente de ondas que vai chegar, que não vai ser uma só, vai refletir, vai retornar, se o tempo aumenta, é claro que o número de o número de ondas que vão chegar para este morcego, ele vai diminuir. Se ele vai diminuir, por consequência do tempo aumentar, a frequência diminui. Que frequência? A frequência que o número de frente de ondas vai chegar no morcego ao retornar depois da reflexão. Se a frequência diminui e o tempo aumenta, a distância aumentando, a probabilidade desse som interagir com o meio e de perder energia é maior. Assim, com o aumento da distância, por consequência, você vai ter uma diminuição da energia da onda, porque ela vai ter mais condições de interagir com o meio. Então, a energia diminui. Qual é a grandeza de uma onda mecânica vinculada à energia? A gente sabe muito bem que é a amplitude. Se a amplitude diminui, a característica, a qualidade da onda influenciada pela diminuição da amplitude é a intensidade. Então, nós vamos ter que a intensidade diminui. Então, o que a gente vai concluir? A intensidade diminui,
A frequência diminui e o tempo total aumenta. O gabarito correto, letra A.